Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo aqui sobre a rentabilidade dos nossos fundos na Vitrio. Vamos falar do resultado dos fundos no mês de abril e, como sempre, eu estou aqui com o meu colega Kiki para me ajudar aí na explicação de como foi o mercado em geral e como foram os nossos fundos. Tudo bem, Kiki? Tudo bem, acho que foi um mês bom, tanto no macro quanto nos resultados dos fundos. Vamos lá. Então vamos lá, quer dizer, a gente teve um mês, né, quer dizer, pensando em cenário, a gente teve um mês razoavelmente mais calmo, né? Bolsa subindo aqui, bolsa subindo nos Estados Unidos, o real se valorizou frente ao dólar, isso vai ser importante aí para explicar alguns resultados dos nossos fundos que têm exposição lá fora, né? Alguma coisa aí perto de 5% de queda, né, no dólar, não é sempre que a gente vê isso aí, flertando aí na casa dos 5,40. No cenário político, a gente teve aprovação da lei orçamentária, mas tem toda a discussão aí a gente teve a confirmação da liberação do Lula para ser candidato aí nas próximas eleições. Também a gente tem a CPI da Covid, né, que promete aí pelo menos desarrastar um pouco a situação em Brasília. Não sei se ela vai trazer muita novidade, mas ela com certeza atrapalha um pouco a agenda que o governo está tentando emplacar aí nessa segunda metade de mandato. Mundo afora, quer dizer, o Brasil atingindo recordes negativos de número de casos, mas a vacinação está avançando aqui e os Estados Unidos continuam mostrando o caminho das pedras, né, com a vacinação lá avançando fortemente e de certa forma a economia voltando, né, a retomada da economia e a vida retomando um pouco da normalidade, né? Tem algum outro destaque no cenário? Não, é isso aí, Jojo. Eu acho que foi um mês de passagem, né? Um mês que a gente tinha um monte de coisa atrapalhando, né, o andamento, principalmente das coisas aqui no Brasil, e destravou, né? Saiu do orçamento, entrou a CPI da Covid, que no final, né, vai se arrastar, mas não deve atrapalhar o resto do governo, né? A gente teve também a confirmação da anulação do Lula, mas já estava no preço. E a vantagem agora é que, vamos nos concentrar em coisas produtivas, né? Por exemplo, a reforma tributária, que já está em análise, e ali sim vai dar um imbróglio, mas é um imbróglio que, quando destrinchar, vai ter um efeito bem positivo para o país. E lá fora, você vê o vírus, a gente já sabe, pelo exemplo dos Estados Unidos, que o vírus com a vacinação se acaba com a pandemia, você controla a pandemia, e os Estados Unidos mostra a recuperação que vai ter no resto do mundo. Então, em termos macro, é positivo tanto para o Brasil quanto lá para fora. Então, é um bom sinal aí para o futuro. Então vamos lá, vamos falar dos fundos, né, como a gente sempre faz, indo por blocos de assuntos, né? Bom, começar pela Previdência, né? O nosso primeiro fundo, o FOF Super Previdência e o FOF Super Previdência 2, tiveram uma alta bacana no mês, né? 1,19 e 1,14 respectivamente no mês. E se você pensar em 6 meses aí, chegando perto de 8% de alta, né? O que foi o destaque para você nesse mês? Eu acho que só a rentabilidade já é um destaque por si próprio, principalmente a de 6 meses, né? Só por efeito de comparação, o CDI é 0,20, 0,21, né? No mês, E nos 6 meses o CDI é 1%, né? Então, eu acho que é um destaque em si, porque quando você olha 12 meses, você pode falar, acabou de sair da pandemia, tinha recuperação. Não, 6 meses são, desde novembro. Então já é outro assunto, já é bola para frente. E é um resultado excelente, é claro, impulsionado pela alocação em bolsa, né? E o dólar impactou negativamente, mas muito pouco, porque a posição do fundo em si era pouco em dólar, né? O destaque aqui que a gente colocou no fundo, conseguimos colocar um fundo, o Hash 11, que é o ETF de criptomoeda. E agora então ele fica tem mais um tipo de ativo, né, dentro da composição dele. Isso, e isso é interessante aí, até para ficar mais perto do FOF Melhores Fundos. Ótimo. Na versão mais arrojada, né, as versões mais arrojadas, o FOF Prévio Arrojado, que é 70% de bolsa e 30% de NTNB, a alta foi de 1,81, né, e o FOF Supervidência Ações, que é o 100% ações para investidor qualificado, alta de 2,72, né? Aqui é claro que o impacto dos 30% que estava em inflação longa
né, que a inflação está sofrendo ainda, mesmo esse mês foi positivo, acho que 0,05 essa parcela de inflação, mas muito pouco ainda, tem sofrido no ano, então explica aí a diferença entre o prévio arrojado e o Previdência Ações. Dito isso, a gente está super positivo com essa posição de inflação, a gente acha que isso daí vai dar felicidade até o final do ano. E falando em inflação, quer dizer, a inflação que aí é curta, né, no FOF prévio conservador, também foi um destaque na carteira que acabou o mês com 0,5 de alta. Exatamente, porque o que acontece? No curto, os juros, né, aqueles juros reais impactou menos, e o que impactou foi a inflação corrente, que está alta, como todo mundo sabe. Então, acabou para o prévio conservador sendo positivo, enquanto a inflação longa no prévio arrojado ainda não foi positiva, mas vai ser. E essa dinâmica de juros deve continuar um pouco, né? O Banco Central, agora no começo de maio, subiu de novo a taxa de juros Selic, né, para 3,5%, mas ainda tem uma discussão no mercado que se ele vai subir até o ponto neutro que o mercado espera aí entre 6 e 6,5%, e se a gente vai conseguir zerar o juro real que está negativo. Exatamente, ele já indicou mais 0,75, né? Tá sendo bem transparente, né? Então deve ser aí ir para 4,25 aí daqui a 45 dias, né? De 45 dias. A questão é essa, daí ele dá mais 0,75 e para no 5 ou ele continua indo para os juros neutros? Cenas do próximo capítulo. Bom, saindo da Previdência, indo para a família do Melhores Fundos, né? O FOF Melhores Fundos terminou com alta de 1,47, né? Também puxado pela renda variável. O que você acha que é destaque? O que foi o seu destaque? A gente tem um fundo lá de small cap, o Trígono, né? Flagship, que rendeu quase 16% no mês, então ele foi o grande destaque, mas não foi só ele, acho que a carteira inteira estava muito bem representada aí por seus fundos. Eu acho que foi um mês bom, exceto para o dólar e as proteções, como a gente vai falar um pouco mais para frente. Aí vamos para os subconjuntos, né? O FOF Melhores Fundos Ações, né, teve um mês bem positivo, 3,86, né? Você já falou do Trígono, teve também a parte small caps, como, né, os fundos em geral foram bem ali. Né? O small caps foi o destaque, mas o resto do long only foi excelente também. Então é tudo positivo, é um mais positivo que o outro, né? E o FOF Melhores Fundos Multimercado, que é o outro subconjunto, né, uma rentabilidade de 0,85 no mês também, com contribuição positiva de praticamente todo mundo, né? Destaque para o Pandora, que rendeu, ele estava andando muito mal no começo desse ano, mas rendeu 3,57 e recuperou quase tudo que ele estava para trás, o que é importante, né? Visão de longo prazo sempre, principalmente nesses fundos multimercados. Boa. O FOF ESG, que é né, a gente fala pouco dele, é aquele fundo de fundos de gestores de ações com o filtro ESG aí na composição das suas carteiras, né? Ele teve um mês de 1,85 de alta. Né? Como é que você viu o resultado dele? Ele rendeu, né, menos que... Foi um dos poucos fundos aqui de ações nossos que rendeu menos que o Bovespa. O Bovespa foi em 94, então não muito menos. É que ele está com um fundo lá, que é um fundo muito bom, que é um Constellation Compounders ESG, que vem apresentando queda, inclusive teve uma queda de 5% no mês. O resto, obviamente, compensou. É um fundo que não é muito diversificado, só tem 5 posições. Então ele acabou aí com 1,85, que é um bom resultado, mas não tão bom quanto o FOF Melhores Fundos Ações, que rendeu 3,86. O FOF Baixa Dias, né, que a gente fechou ele para captação no final de abril, e ele a gente está com uma assembleia aí para ele ser incorporado ao FOF Melhores Fundos Retorno Absoluto. Teve um mês de 0,79 de alta, a gente não pode falar do FOF Retorno Absoluto porque ele tem menos de 6 meses, mas ele tem um resultado ainda melhor do que esse. Né? E aí, quer dizer, eu acho que cai dentro da explicação dessa melhora dos fundos em geral, né? Aproveitando bolsa. É que, assim, se comparar o nosso FOF Melhores Fundos mais genérico, ele tem uma alocação fixa em bolsa, e os fundos multimercados, às vezes tem, às vezes não tem, então renderam bem, mas não tão bem quanto o FOF Melhores Fundos Ações. Perfeito. E aí, para fechar a família dos fundos que investem em outros fundos, né, dos FOFs, tem o Essencial Moderado, que é aquele nosso pacotão de ideias de produtos da Vitro, né? Fechou o mês com 1,14, né? E aí também, acho que pegando
se beneficiando de praticamente tudo, né? Não teve nenhuma mudança na carteira esse mês, né? Não, ele tá. Eu gosto bastante dele. Ele investe nos produtos que a gente gosta de todos os nossos produtos, mas ele investe nos produtos que a gente acha que são mais propícios no momento, com uma bela diversificação. E a gente tem também o Essencial Arrojado, que ainda não completou 6 meses, a gente não pode falar, e ele se aproveitou ainda mais desse movimento de alta aí dos mercados, né? Ele rendeu melhor do que isso. Bom, fechamos então a família de Fund of Funds. Vamos agora para o nosso carro-chefe. Para quem não... A gente teve uma live no começo do mês aí, especial, como a gente sempre tem, para falar do Carteira Universo. Teve um mês muito bom, né? Um mês muito bom em abril, 2,43 de retorno, já recuperou o ano que estava ali no empate técnico, ali no meio que no 0 a 0, já é 2,16 de alta nesses primeiros 4 meses do ano, né? Como é que, da onde veio esse resultado? Acho que primeiramente vale a pena assistir aquelas 30 primeiros minutos da live do Carteira Universo. Eu acho fantástico, acho que todo mundo, independente se está investido, se não está, investe em outra coisa. Né? Fala de cenário macro, fala de tudo, não é específico sobre o fundo, é específico sobre o mercado financeiro em geral. Acho que é muito interessante, né? O fundo, é claro, ele tem uma aposta muito grande em ações no momento, mais de 40% em ações, daí ele tem mais 15% em ações no exterior, então tudo isso impactou positivamente o fundo. O stock picking, né, as ações escolhidas foram muito boas, né? A gente não fez muitas movimentações no fundo, né? A gente estava vendo, está tudo funcionando. A gente fez ajustes pontuais lá, a gente aumentou Disney e a gente comprou um ETF de REITs lá fora, que é uma outra grande aposta, que são os fundos imobiliários americanos. A gente está achando que com essa retomada, né, esse cenário de retomada vai dar um sucesso. E em contrapartida a gente reduziu um pouquinho de ouro e prata, né? Porque não estava fazendo tanto sentido para a gente no momento. Então hoje a carteira está com aproximadamente 45% em ações no Brasil, 15% de ações no exterior, então isso já dá aí praticamente 60% do risco do fundo. A parte em moedas um pouco menos de 5%, um pouco menos de 4% em commodities, né, que é ouro e prata, e 7,5% em fundos imobiliários e o restante, aí 25% da carteira em renda fixa. E que tem uma posição em NTNB longa, que a gente gosta também. Exato. Você comentou aí nos outros fundos como é que é o impacto dela. E, assim, a versão de previdência, né, do Carteira Universo, com a notícia boa também aí que agora a gente tem a parte de criptomoedas lá, através do ETF do Hash 11, né, rendeu em abril 2,14, um resultado também bom, acumulando no ano 1,10, ainda fica um pouco para trás, porque não são todas as ações no exterior que a gente consegue replicar. Mas a gente consegue, né, deixar ali bem próximo as criptomoedas são muito voláteis, então sem o Hash 11 ele ficava mais para trás ainda. Então estamos animados com ele também. Bom, falamos lá de fora, vem à cabeça direto o Money Rider Hedge Fund, né? A nossa carteira de alocação lá fora sofreu um pouco, né? Por conta da variação cambial, né? Ele é cambial no peito, né? É isso, que quando você vê o resultado dele, você fala, rendeu menos 0,09. Não, ele rendeu muito bem. Isso daí foi o impacto praticamente do câmbio. A gente falou, o dólar comercial é alguma coisa aí perto de 4%, a Petax foi perto de 5%, mas quer dizer, se você usar um ou outro, é como se a carteira tivesse rendido em dólares 4 ou 5%. Então o fundo está muito bom, o impacto, né, pontual aí do câmbio, né? E no ano, 12% de alta. Excelente. Exato. O que teve de novidade nesse mês? A gente adicionou, acho que a principal foi adicionar a Dufry, né? É a operadora de free shops, né? Quem viaja vê. E é uma aposta. Não, então, quem vai voltar a viajar, porque essa é a aposta, é a aposta da retomada. E também colocamos lá o mais REITs no portfólio, principalmente a EPR Properties. Tá bom. E o que a gente reduziu para colocar isso tudo? Um pedaço em caixa, né? Acho que e a gente tirou alguns ETFs específicos de China, de IPOs que a gente tinha. Ótimo. Bom, e tem aí o nosso blend, né? O Universal Rider Blend, que fechou o mês com 1,57 de alta, né? Pegando aí ele pega grosseiramente falando 80% do Carteira Universo, então se aproveitou bem. No ano ele está rendendo
3,87. Né? Isso aí. A gente acabou não falando do FOF Melhores Fundos Blend, né? A gente acabou pulando o FOF Melhores Fundos. Agora que eu lembrei, mas vou falar Pode dele falar. que o FOF Melhores Fundos Blend, né? O FOF Melhores Fundos Global, ele caiu 1,07, né? E o FOF Melhores Fundos Blend ficou com 0,89, que ele também é o mix aí do FOF Melhores Fundos com o FOF Melhores Fundos Blend. Indo agora para parte de ações. Não, vamos falar do PRP, né? Vamos falar do PRP. O PRP, que é o nosso outro fundo que aloca em multi-estratégia, né? Que aloca em vários segmentos, fechou o mês com 1,25 de alta, né? No ano ainda está negativo, né? 0,82 no ano e nos últimos 6 meses aí quase 13% de alta. Né? É legal ver a dinâmica da diferença do PRP para o Carteira Universo. O Carteira Universo ele faz mais movimentações, ele é mais ágil e o PRP é muito mais naquela cabeça buy and hold. Inclusive você vê, no mês ele não foi tão bem, mas você olha nos últimos 6 meses, 13%, assim, um resultado fantástico. Ele também alocou no EPR Properties, né? Foi um call assim que a ação estava bem barata, ela vai pegar um pouco esse mercado de REITs da retomada e daí acabou entrando em diversos portfólios. A gente ainda tem um outro fundo que é o outro, vamos dizer assim, o outro multi-estratégico que a gente tem, que é baseado na carteira, no relatório Double Income, que é o Renda Extra, né? E ele teve uma rentabilidade de 1,25 em abril, no ano ele ainda está caindo, 4,19, né? E ali teve alteração nas ações de Hering, né, que subiu muito nesse mês por causa do da anúncio. Fusão com a Soma. E pelas ações da Direcional Engenharia, né, isso dentro do book de renda variável. Ele sofreu bastante ali, ele está sofrendo nas 3 frentes, né, nesse mês muito bem, mas nas 3 frentes vem sofrendo bastante com a posição de inflação longa dele. Que a gente tem um cenário positivo para isso, então é uma questão de esperar. A parte de fundo imobiliário também está devagar, mas também pensando numa retomada deve melhorar. E a parte de ações mais voltadas a dividendos ficaram um pouquinho para trás, mas também é uma visão bem de buy and hold de longo prazo. Excelente. Bom, agora chegamos na parte das ações, né? Vamos começar falando do Oportunidade de uma Vida. Mês muito forte, né? 6,52 de alta, né? Ganhando bastante aí do Ibovespa. No ano, o fundo já está com 8,96, né? Quase 9%, enquanto o Ibovespa está praticamente no 0,0, né? Cai 0,10 nos primeiros 4 meses do ano. Né? É isso aí, eu estava checando aqui, foi o nosso terceiro melhor fundo em termos de rentabilidade. Um resultado excelente para ele, não só no mês, mas no ano, né? Você olha o Ibovespa no ano, está com zero, né? menos 0,10. Então, assim, o stock picking, né, não é que ele ficou mais alocado, menos alocado, ele ficou 100% alocado, a escolha das ações foram bem melhores do que o Bovespa. A gente ganhou bastante dinheiro com trade tático de Pão de Açúcar, aquele split com açaí, a gente já saiu disso daí, né? Era um trade tático, funcionou 30% num curto intervalo de tempo, né? E a gente colocou as ações aí da 3R, também para tentar pegar esse boom aí, esse último super ciclo aí do petróleo. Ganhamos bastante dinheiro aí com Melius e Banco Pan, com a notícia do BTG comprando a participação da Caixa. A parte final da Caixa. Pois é. Microcap Alert, né? Teve um mês de recuperação, 4,95 no mês, né? Superou o índice Small Cap, que foi forte também, rendeu 4,38. No ano ainda está caindo, ainda está caindo bem, 6,79 de queda aí nos primeiros 4 meses do ano, com o índice subindo 3,46, né? Então tem aí uns 10% de diferença para o índice. Né? O índice é mais difícil, o índice small cap, porque são tantas small caps que acaba confundindo um pouco. Acho que a gente tem que concentrar na rentabilidade do fundo em si, né, como absolute return, que de fato no ano não está muito bem, menos 6,79, mas são teses de longo prazo, são empresas boas, você olha lá, você revisa, não é que está parado, se está parado, deixa largado, não, você revisa e fala, não, isso daqui vai dar dinheiro, mas por ser small cap, ele não é coberto por todos os gestores, por todas os sell side, então demora um pouco para
todo mundo enxergar o que a gente enxerga. Então tem que ter um pouco de paciência com ele. A única movimentação que a gente fez nele foi uma coisa tática da SLC Agrícola, que a gente trocou por Brasil Agro, mas por valuation mesmo, uma estava mais barata que a outra. Aí, depois disso, a gente tem o MAB Plus, né, que é a combinação das melhores ações da Bolsa com um pedaço de microcap. Ele teve um mês de 2,87 em abril, então um mês de alta aí de recuperação, mas no ano o fundo ainda está caindo 4,56, né? Quer dizer, e aí fica um pouco daquela discussão, né? O Ibovespa no ano está 0, mas o Small Cap está 3,46, então... Ele acabou sofrendo pela parcela em Small Caps, né, que está caindo no ano, tem 30% de Small Caps se perdeu, e também sofreu um pouco que ele tinha posições ali em Petrobras e Banco do Brasil que sofreram aí com todo o embrólio, então no ano político, né? Ele acabou sofrendo. Mas agora a carteira está um pouco mais ativa, né? Isso, a gente trocou Vivo por Pets, a gente está se movimentando, é que não encaixou ainda aquele nocaute. Boa. Bom, a gente ainda tem dos fundos gerais de ações, a gente ainda tem o dividendos, né, que teve um retorno de 2,91 em abril e no ano ainda cai 4,88, né? Aqui é aquele fundo que tem uma carteira bem mais estanque, né? A gente falou de dividendos. A gente falou que a gente já comentou ali no Renda Extra, né, que ficou um pouco para trás pela natureza dos papéis que estão lá, mas também na visão de longo prazo, os papéis estão dando lucro, né, são empresas que dão lucro, então no longo prazo esse negócio vai dar lucro, né? Que ele vai andar. A única mudança foi a mesma do Renda Extra, que foi sair de earning e... nesse caso a gente não comprou nada, a gente só redistribuiu o valor. Tá. Aí, bom, para fechar a família de fundos de ações, vamos dizer assim, tradicionais, se é que dá para falar isso, a gente tem o Long Bias, né? O Long Bias perdeu 1,70 no mês, né? Rendeu negativo 1,70 em abril e no ano cai 8,13, né? Como é que veio, como é que você explica um pouco desse resultado? É difícil, né, você conseguir mapear, porque a gente movimenta bastante a carteira Long Bias, é o nosso fundo mais ativo, a gente fez mais de 9 movimentações, mas de fato não foi o fato da gente não estar investido em bolsa. A gente ficou quase o tempo todo investido em bolsa, a gente terminou o mês com 100% comprado, né? Mas foi mais na parte de stock picking mesmo que deixou a desejar e aí faz apostas concentradas e que acabou não dando certo. Bom, e aí para fechar essa família de fundos tem o Special Situations, né? Special Situations que é a inspiração, inspirado no ações exponenciais, teve um mês de forte alta, né? 10,65 de alta, recuperando aí o resultado que ele estava para trás no ano, então sobe no ano 2,38, né? Eu acho que... onde veio esse movimento surpreendente? Eu acho que pela natureza também desse produto. Quando a gente investe, a gente tem que saber exatamente o que a gente está investindo. O Special Situations é isso, ela investe em alguma mudança corporativa dentro da empresa, uma fusão, uma mudança de produção, uma mudança do CEO. Então, às vezes, demora muito para aparecer. Então, tem que ter um pouco de paciência, que imagina o cara que saiu, não estava indo bem no ano, né? E resolve sair antes desse mês. Então tem que ter um pouco de paciência com os fundos, as teses vão funcionando. Então foi o nosso segundo melhor fundo do mês. Então agora eu tenho que pensar para onde eu vou. Eu acho que eu vou falar da família Tech primeiro. Beleza. Tá? Então vamos lá, porque a família Tech ela é grande, né? E tem produtos rendendo para todos os lados, né? Primeiro vamos falar do Tech Select. O Tech Select é aquele nosso fundo que investe em empresas de tecnologia no mundo todo, acaba sendo um pouco US-centric, né? Um pouco focado nos Estados Unidos, um peso grande nas FANGs, né? Que é Facebook, Amazon, Google, Netflix e Microsoft. Então. Rendeu 2,68 no mês, né? E no ano sobe 11,16. E ele tem um impacto cambial aqui. Isso, né? Então ele rendeu bem mais que isso, na verdade. Esse é outro que, assim,
fundo temático, e a gente vai falar isso do canabidiol com certeza, fundo temático são voláteis e você não pode ter visão de curto prazo. Teve uma rotação setorial que ele chegou a cair 20%, 30% em 20 dias, né? Naquele final de fevereiro ali. Mas, mas quando você olha num espaço de tempo um pouco maior, você vê, 11, 16, rendendo bem no ano, num mês com câmbio ruim, rendeu 2,68. Então, a gente está mexendo no fundo, a gente entrou no IPO da Coinbase, que não deu certo, inclusive atrapalhou o resultado do fundo, não deu certo assim no mês, novamente. A gente continua com ela lá, a gente comprou a 381, ela caiu para 300 e a gente está com ela, a gente acredita nela, eu acho que ainda vai dar lucro. Bom, falamos do Tech Select, agora vamos para o primo brasileiro, o Tech Brasil. Mês de, também um estrondo, né? 13,60 de alta em abril e 19,29 de retorno no ano, né? Contra, a gente falou, um Ibovespa 0,10. Aqui tem um pouco de uma sensação de que a gente falou no passado que existiria uma rotação setorial que ia, favorecer o retorno dos setores tradicionais em detrimento do setor de tecnologia, mas no Brasil a gente escapou disso. Como é que você explica isso? Na verdade teve um intramês ali ruim, que nem no Tech Select, quando você olha ali no curtíssimo prazo, você vê as ações caindo. Mas se a tese de longo prazo está certa, ela cai e depois, quando param de falar do assunto, ela volta a subir, né? A gente tem, e no Brasil tem uma diferença grande, que as ações de tecnologia são relativamente novas, né? Olha o histórico da Microsoft, da Apple e da Amazon, não se compara com Positivo e Banco Inter, que foram os destaques do mês, né? E a gente montou um book que a gente está chamando de techzinhas, né? Então a gente já colocou a Light Tecnologia, Mosaico, Melius. Então tem, acho que 8 ações que juntas não chegam a 15% do fundo, mas você consegue extrair dinheiro ali, que são as novas. Então, como a gente está muito novo ainda, ele acaba, né, tendo um resultado forte. Muito, muito bom. Bom, e aí o terceiro fundo do grupo é o Tech Ásia, né? Que é a mesma tese, só que focado no continente asiático, né? E aqui o mês não foi bom, né? Teve uma queda de 4,26, tem um impacto cambial. Né? No ano ainda está com retorno bem forte, perto de 8%, 7,94%. Né? Nenhuma mudança na carteira, mas como é que você vê? Quer dizer, talvez seja ali a rotação setorial esteja mais crítica, né, do que... Aqui no Tech Asia, se você comparar ele com o Tech Select, o Tech Select rendeu bem, né? Então, mesmo com câmbio, então ele teria rendido 7 em dólar, né? E o Tech Asia aqui rendeu 0 em dólar, mas por causa do câmbio acabou caindo 4% ou um pouquinho. Tem alguma coisa específica para China e Ásia? Então, teve todo o andamento das sanções, cada vez é uma sanção do governo em uma empresa e outra empresa, mas de acordo com, acho que é quase um consenso ali de todo mundo com quem eu falei e analisei, que isso na verdade é ruim em curto prazo, mas positivo a longo prazo, porque você está tirando o overhang, né? Você está tirando a tua preocupação da incerteza do que vai ser. No momento que o governo chinês põe as cartas na mesa, as empresas são mega ágeis, mega, né, tem todas as ferramentas para fazer o que o governo quer que eles façam. Com isso na mesa, eles vão fazer, inclusive vai voltar a IPO do Antigru, vai voltar tudo. Então, só de colocar as cartas na mesa já é positivo. E o mercado potencial continua lá, né? Isso não mudou. Até Isso não mudou. De longo prazo está inalterado. Aí, para terminar essa família, tem o MoneyBets, né, que é o que está ali na fronteira da tecnologia. Teve um mês de 0,66, né, e no ano sobe 6,75. Aqui, esse daqui é o mais difícil de dizer, porque ele pega empresas tão específicas que, assim, vira muito um risco específico de cada uma das empresas. Então, no curto prazo, é praticamente uma combinação de quanto cada uma rendeu e olhando o dólar, foi positivo. Elas renderam 5% em média,
só que por causa do dólar acabou dando só 0,66. A gente ainda tem 2 fundos de ações no exterior, né? Um é o WB90, que é inspirado aí no Warren Buffett. Essa fim de semana passado teve aí mais uma edição aí da carta aberta, né, da reunião em Omaha, onde eles falam tudo, 4 ou 5 horas de apresentação. O fundo rendeu 1,21, apesar do impacto cambial, ao contrário, né? Então, em dólar a carteira rendeu muito bem. E no ano sobe aí quase 16%, né? 15,87. Né? Algum destaque? Não, nada demais. Retorno across the board positivo, né? As ações rendendo 3, 4, 5% em reais, né? Rendendo mais que isso em dólar. Então, a gente não pode falar do MAN, porque ele ainda não tem 6 meses, né? Infelizmente. A gente teve uma assembleia que discutiu a possibilidade de juntar os 2 fundos, né? Ela não foi aprovada, na verdade, mas algumas pessoas falaram que voltaram a trazer o assunto, quem sabe a gente volta a discutir isso no futuro, né? Uma pergunta que me fazem, que é a seguinte: quanto dessa carteira, tanto do MAN quanto do WB90, tem vamos dizer assim, overlap com o Tech Select, né? Quanto dessas carteiras é um pouco de tecnologia, né? No MAN é alguma coisa perto de 25% da carteira. Isso do MAN. Do WB90 é menos, porque o WB90 ele tem um core muito grande de Berkshire, e a grande posição do Warren Buffett, né, é Apple e Amazon. Então a gente tem no WB90 5% de Apple, 5% de Amazon, mas praticamente está aí o overlap. Boa. E o outro fundo que a gente tem lá fora é o fundo que a gente tem em parceria com a Franklin Templeton, o WSG, né, que é um filtro de ações para os critérios de ESG, né, meio ambiente, o social e governança, e também para o lado de lideranças femininas nas empresas, né. O fundo subiu 0,94, também vencendo aí a arrebentação do dólar para trás, e no ano está subindo 13,91. Acho que o importante nesse fundo é que ele teve, né, um começo ruim lá atrás no ano passado, e é um fundo que eu acredito muito, eu gosto muito dessa tese, eu acho que ele tem tudo para dar certo. Inclusive, a gente estava colocando restrições de número de ações, a gente deixou ele muito restritivo e o modelo não está funcionando muito bem. Em março, né, a gente já tinha feito uma mudança em dezembro, que já tinha melhorado em fundo, e em março a gente fez outra mudança, né, de modelos mesmo, e ele começou a andar muito bem. Então vamos ficar de olho nesse cara aqui, que eu acho que vai ser destaque para frente. Muito bom. Bom, agora vamos para os temáticos, né? Descendo aí o funil nos temáticos. Canabidiol. Né? Canabidiol talvez tenha uma história grande aí para contar. A gente reabriu o nosso fundo para investidor qualificado, né? No finalzinho aí de abril. A gente tinha fechado ele para captação no final de março. E o fundo Light, né? Ele volta aí em meados de maio, dia 20 de maio, ele reabre repaginado aí com o nome de cannabis ativo. A gente vai falar disso depois. Mas o Canabidiol no mês, talvez tenha sido um dos destaques negativos, né? Caiu 10,47 em abril, ainda sobe 26,57 no ano, né? Porque ele realmente estava muito alto, mas até meados de fevereiro, se eu não me engano, a alta era perto de 75%. E de lá para cá é uma queda aí de uns 30%, né? O que aconteceu para o mercado dar essa realizada aí de 30%? É aquela famosa, né, sobe no boato e realiza no fato, né? Depois que o Biden ganhou, né, a eleição, ele teve uma alta foguete permanente. Assim que o Biden começou a colocar né, as coisas em dia, né, inclusive com a permissão de bancos emprestarem para as empresas americanas, que era um dos empecilhos que tinha, ela deu aquela bela realizada. Então é uma realizada técnica, na verdade. Então, no mês de fato ruim, mas no ano é bom. Por quê? Porque ainda tem mais coisa para vir. Para acontecer tudo. Teve também um pouco daquela confusão lá com Reddit, GameStop. Isso, né? Isso. Esse é um movimento de fluxo, né? É aquele negócio, tem mais vendedor que comprador, né? Então, quando você olha no curto prazo, né, acabam uns movimentos que a grande pergunta que a gente teve em todas as lives,
assim que o Biden aprovou o negócio dos bancos de emprestarem dinheiro, o negócio caiu. E não é bem assim, né? É uma realização técnica de lucro. A gente fez um monte de mudança na carteira também, né? Trocando ETF, aumentando posição nas americanas. Isso, exatamente. Essa é a nossa ideia. A gente acha que agora as grandes beneficiadas pelo que o Biden está fazendo vão ser as ações americanas. Só falta um passinho ali para liberar federal, e daí ela consegue ser negociada nas bolsas americanas, e daí vai ser mais um valor que vai ser liberado ali. Então a gente alterou a grande parte das empresas canadenses para as empresas americanas. E, quer dizer, o potencial acho que continua totalmente dado. Eu acho que para as duas, né? Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, a gente está querendo maximizar o potencial. Se você ficasse na canadense, você ia ganhar; se você ficasse na americana, você ia ganhar, mas a gente acha que a americana vai ganhar mais que a canadense. E o Cannabidiol Light, que até o dia 20 de maio continua naquela composição de 20% exposto e 80% CDI, caiu 0,56, né? E no ano acumula uma alta de 7,37. Lembrando que ele, a partir do dia 20, quem está nele não precisa se mexer. Ele vai trocar de nome, vai passar a ser cannabis ativo e vai estar 100% exposto, né? Aí os 80% em CDI trocam para uma exposição de ETF. De ETF. Exatamente. Bom, Cannabidiol passamos. Os dois fundos exponencial, né? Que são aqueles fundos que investem nas ações da XP, né? 0,74 de alta no mês, no ano 4,21. A versão light 0,24 no mês, no ano 2,37. Que vale dizer que, andando no tempo, né, já saiu o resultado em maio, né, e foi excelente. Ela subiu mais de 10%, então o resultado de maio deve ser bom. No próximo vídeo de maio a gente vai contar uma outra história, né? Bom, e agora os nossos fundos de cripto, né? Cripto teve um mês, também um mês interessante, né? O Bitcoin, durante o mês de abril, bateu o recorde de 64 mil pontos, depois realizou, veio até perto de 48 mil, né? Voltou um pedaço disso, flerta aí está flertando aí entre 55 e 58. Foi um mês forte para Ethereum também, né? O fundo acabou conseguindo se manter no mês. Tem aqui, a gente esquece um pouco, mas tem o impacto cambial também. Mas ele subiu 3,06 no mês, né? E desde o início da carteira é mais de 500%. No ano ele está aqui com 96% de alta, 97 quase, 96,85, né? Aqui vale dizer que a gente também não está parado. Isso aqui não é um fundo de Bitcoin que a gente, né? A gente faz um monte de alteração. Existem aquelas altcoins, aquelas pequenininhas. Então a gente incluiu a Balancer, diminuímos a AVE. Então estamos sempre tentando achar, né? Claro, com uma pequena parte da carteira. O grosso está em Bitcoin e Ethereum. A gente tenta dar um extra ali. E o Crypto Metals Blend, que é 20% desse fundo, com 80% entre os fundos de ouro, prata e urânio, teve um mês negativo, né, 0,20 de queda. No ano ele sobe 12,21. Aí ele sofreu com o ouro. Agora, e lembrando, a gente tem mais dois fundos de criptomoedas, o Crypto DeFi e o Bitcoin DeFi, que acabaram de começar. A gente não pode falar da rentabilidade, deles. Estamos chegando aqui nos finalmente. Eu acho que vale um destaque aqui para a gente falar. Bom, o dólar a gente falou, né? O Vitro dólar não foi diferente, caiu 3,88 no mês, no ano ainda está 4% de alta. O Vitro inflação, que você comentou, né? Investe nas NTNBs longa, ficou praticamente no 0,05 de alta no mês. No ano ainda está com 6,18, a gente acha que é uma boa proteção. 6,18 negativo, né? Exato. Tá mal, mas a gente tem um call bom, isso daqui vai melhorar. E temos os fundos de bonds, né? O Vitrio Bonds em dólar, né? Ele fechou o mês com resultado negativo de 2,97, é um pouco, né? É um 2 positivo em dólar, com o câmbio ficou 2,97 negativo. E
o sem exposição cambial teve um retorno de 0,89 positivo. Isso daí mostra o risco Brasil diminuindo, aí tirando o orçamento da frente, principalmente. E para fechado, o AWP, né, o All Weather Portfolio do Ray Dalio da Bridgewater, fechou o mês com 0,6 de alta, né, para um fundo que tem exposição cambial foi um bom resultado. No ano acumula 5,34. Né? E aqui talvez o destaque seja que chegou ao Brasil em outras plataformas aí, uma outra versão de um fundo da Bridgewater que combina um pedaço de uma versão mais tranquila do AWP, a versão do nosso é o de 12% de vol. Isso. Tem um fundo que vai ser o de 10% de vol, mas com uma outra estratégia que é chamada Pure Alpha misturado. Que é outro bicho, é um hedge fund completamente diferente do que o nosso, que seria um portfólio de longo prazo que teoricamente ganha dinheiro, né, em qualquer cenário. Ele ainda tem a questão de ser para investidor profissional, mas a gente acha que isso pode ser revisto aí pela CVM em algum momento com base nas discussões da nova legislação que tá em vigor. Bom, acho que falamos de todo mundo, né? Da outra vez a gente levou bronca que esqueceu não sei quem, pois né? Eu estava checando aqui, eu acho que foi tudo. Eu vou aproveitar para a gente falar um pouquinho das carteiras administradas. Uhum. Né? A gente tem 3 carteiras administradas, quer dizer, Double Income a gente acabou falando, porque a gente falou do renda extra, Isso. que é um pouco a carteira Double Income. Só lembrando, cada um dos investidores tem a sua própria rentabilidade, porque ela é uma carteira feita. Eu vou dar o número da rentabilidade da minha. Eu entrei no primeiro dia, mas ela mais ou menos ela serve como um balizador aí. Ela subiu 1,42 no mês, né? E no ano ela está caindo aí 4,68. Ela conversa um pouco com os números do renda extra, né? Que é 1,25 de alta no mês e 4,19. A gente comentou. É a mesma coisa, mas existem pequenas diferenças, mas não é 0,05 que faz alguma diferença. Mesma coisa para vacas leiteiras, né? Ela conversa com a carteira de dividendos, né? A gente também comentou o resultado dos dividendos. Foi positivo no mês e está ainda devendo no ano. No ano, mesma coisa, vacas leiteiras sobe 3,03 no mês e está menos 5,48 no ano. É um pouco do mesmo resultado. Em 6 meses está 10,33 de alta e a Double Income está 3,91 de alta. Lembrando que esses são os resultados da minha carteira, mas acho que elas servem de indicativo. E por fim, renda imobiliária, né, que é a nossa carteira inspirada no relatório Renda Imobiliária, que compra FIIs, fundos de investimento imobiliários brasileiros, 0,19 de alta, né? No ano, menos 0,84, aí perto de um 0 a 0. Ela está meio de lado, né? Nos 6 meses está 0,86 de alta, mas tem uma expectativa boa aí com a retomada da economia, né? Acho que volta ao comecinho da nossa conversa. Se você for pensar, as 3 carteiras que no final são que compõem aquele renda extra, quer dizer, a renda imobiliária mais vacas leiteiras mais o vitroinflação, são 3 fundos que não estão bem no ano, mas conversam tudo com a tese da retomada. Exato. Né? Então... E tem um pouco assim, quando a gente vê a posição de Gereissati nos fundos de ações, né, conversa com recuperação de shopping, conversa com fundo imobiliário, exatamente, conversa com retomada, então acho que tem uma expectativa boa aí para frente. Bom, agora eu estou tranquilo, porque agora eu acho que a gente matou todos. Então muito bom. Bom, Kiki, obrigado pelo papo. Gente, a gente se vê no mês que vem. Espero que vocês tenham gostado.